Pare de ler a Bíblia. Calma, calma. Estude a Bíblia. Pare de ler a Bíblia da mesma forma, procurando em fontes desconhecidas e que te deixam sempre no mesmo nível. Vem aprender direto da fonte com o hebraico bíblico. Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia, certificada em hebraico, cultura e contexto judaico do Antigo Testamento e quero te ensinar a ler, escrever, transliterar, traduzir, pesquisar e entender a Bíblia no seu original, com um método prático, fácil que eu mesma criei para você. Chega de cursos técnicos que não te levam a lugar algum. No meu método, você vai aprender tudo que é necessário para estudar a Bíblia sozinho e em apenas 10 módulos. Vamos juntos aprender? Vem fazer parte do Mais Hebraico 2.0. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês estão? Hoje é quinta-feira e a live era para ser ontem, né? Eu não consegui fazer a aula para vocês. A gente continua com o hebraico prático e aplicado. A gente vai estar estudando Gênesis 25, vai ficar gravado para vocês, vai ficar gravado. E a gente vai falar de Gênesis 25, algumas palavras em hebraico e também Gênesis 25 e 27, que vai ser o nosso ponto principal. Antes disso, eu quero falar para vocês o nosso Instagram. Para quem chegou aqui agora, caiu nesse vídeo, quem é você? Eu sou Luciana Gomes da Silva, sou bacharel em teologia pastoral, certificada em hebraico, contexto e cultura judaica do Antigo Testamento e também psicanalista. Esse é um dos nossos Instagrams, Luciana _mais hebraico. Por lá você tem as palavras hebraicas do dia. A gente está com um desafio lá de 365 palavras hebraicas. A gente já postou hoje a 15ª, tá? Acompanhe, compartilhe também, é bênção para nós. Esse é o Instagram do Espaço Cuidar Psicanálise. E vocês me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, tá? É importante saber também se vocês estão me ouvindo. Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem, de onde vocês me ouvem também. Pronto. Tudo sob controle. E hoje, Gênesis 25 e suas pérolas aí do hebraico. Vou falar para vocês também hoje de algo que vocês estão me pedindo já, além dos nossos cursos, que é o curso Mais Hebraico 2.0, que está disponível. Além também da plataforma Examine, que está disponível. Meus livros também, ó, na UpBooks, O Caminho das Águas. Você encontra no site da UpBooks ou também aqui na descrição do vídeo eu deixei o link. Tem também esse livro que é meu autoral, Da Porta de Linho até a Nuvem de Glória. Tá? O que tem nesse livro? Tudo que você puder pensar e imaginar sobre o tabernáculo, um dos livros mais completos que você vai encontrar sobre os detalhes do tabernáculo. Além disso, eu estou com uma proposta para falar para vocês, mas depois eu falo para vocês sobre essa proposta, que é a questão do... Deixa eu só melhorar alguma coisa aqui. Que é a questão... Opa. Se a câmera vai me ajudar aqui, né? Que é a questão de fazermos uma aula falando um pouquinho do Lexo Strong, né? Como pesquisar palavras hebraicas. Às vezes a gente está pesquisando, a gente está falando, mas a gente não tem, assim, exatamente uma clareza, né? Como pesquisar, como chegar na palavra Strong 6215, como falar como que eu sei que a palavra é essa aqui no grego, como que eu sei que a palavra é eros, como eu sei que a palavra é ágape, né?
como saber dessas coisas? A gente sabe fazendo as pesquisas, tá? Esse é o caminho e é um dos caminhos, tá? Um dos caminhos. Se você está assistindo no Instagram, corre aqui para o YouTube, que a gente está ao vivo por aqui, tá bom? Eu acho que é isso. Somente esses recados. Vai ficar gravada aqui essa aula para a gente. Gênesis 25. Pegue a sua Bíblia aí que a gente já vai começar. A gente vai falar de Jacó e Esaú, né? Tema interessantíssimo também, muito bacana. Quando a gente fala do Antigo Testamento, tem muita coisa para cavar, escavar e tentar entender dentro do contexto do Antigo Testamento, muita coisa mesmo, tá? A gente fala muita coisa mesmo. E vamos lá, nós vamos ler algum versículo. Vamos ler do versículo 20, Gênesis 25, versículo 20, que diz o seguinte, ó, tô com a minha Bíblia aqui, e essa Bíblia já está velhinha, mas essa Bíblia é muito boa. Ela é da Alfalite, traduzida em português das línguas originais hebraico e grego, da Alfalite Brasil. É uma Bíblia que é traduzida diretamente do original, ela não vem aí de João Ferreira de Almeida e tantas outras coisas que a gente conhece, ela é traduzida do original. Talvez se eu ler algum texto aqui pareça diferente, mas saiba que eu estou lendo em uma Bíblia diferente, tá bom? Gênesis 25, 20 diz o seguinte: e Isaac tinha a idade de 40 anos, quando tomou por mulher Rebeca, filha de Betuel, sírio da Mesopotâmia, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor. Essa palavra a gente vai ler ela em hebraico, que ela é bem interessante. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, ficou grávida. Muito bem. No versículo 20 diz que ele tinha idade de 40 anos. É interessante essas coisas, a gente lê, né, no texto bíblico. Ele tinha 40 anos. E o versículo 26 vai dizer o seguinte. Vamos ler o 25, né? E ela estava grávida. O texto vai indo e o versículo 25 diz: e o primeiro saiu vermelho, todo coberto de pelo, e deram o nome dele de Esaú. E depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, e deram-lhe o nome de Jacó. Isaac tinha a idade de 60 anos quando eles nasceram. Veja bem. A graça e a paz, Valéria. Tinham a idade de... Ele tinha a idade de 60 anos. Ele tinha a idade... Isaac tinha a idade de 60 anos. No versículo 21, diz que ele orou quando casou. E Deus ouviu a sua oração. Isaac tinha 40 anos quando casou. São 20 anos, veja bem, 20 anos, 20 anos de oração. Só aqui a gente já faz aí um longo estudo, né? 20 anos de oração. E a palavra que orou, né? Orou ao Senhor, é a palavra darash, que está no hebraico, se vocês conseguirem pesquisar aí, é essa aqui. Darash, no hebraico, 1875, do dicionário Strong. Se você não consegue pesquisar, não consegue entender o dicionário Strong aí, eu vou estar preparando alguma coisa para fevereiro, para que a gente possa estar juntos aprendendo, tá? Aprendendo juntos aí, eu vou ensinar para vocês como fazer essas pesquisas. Então, essa palavra darash, ela é
ela é basicamente procurar com cuidado, né? Não só orar ao Senhor, perguntar ao Senhor, mas é procurar, não, Dahash, é procurar com cuidado, atenciosamente, procurar atenciosamente. Então, ele esteve por 20 anos procurando atenciosamente a atenção do Senhor, querendo filho, né? Buscando descendência para si. Essa palavra é muito interessante, né? Dahash, procurar em oração, mas procurar com cuidado. Né? Dahash é o Dalet, o Resh e o Shin, Dahash. E aí vem, né, interessante também, a relação Rebeca, sua mulher, então ficou grávida. Deus, o Senhor ouviu as suas orações, Rebeca, sua mulher, ficou grávida. E as crianças lutavam em seu ventre, no versículo 25 do Gênesis, versículo 22, né, de Gênesis 25. E ela pergunta, né, a si mesma, por que isso está acontecendo comigo? E ela perguntou ao Senhor, por que isso está acontecendo comigo? E existe tem duas nações no seu ventre. Gente, a Bíblia, né, ela é muito restrita com relação a Deus revelar coisas para a esposa. Geralmente Deus revela aí para os homens, né? É o homem. Nós estamos aqui num patriarcado e Deus revela ao homem. Mas nesse momento Deus revela para ela. No seu ventre tem duas nações. 2 povos se dividirão do teu ventre. E um povo é mais forte que o outro. E o maior servirá ao menor. Então ele já diz aqui tudo. O primogênito vai servir ao menor. Esaú, Deus sabia da sua fraqueza, Deus sabia do coração de Esaú, Deus conhece. Esaú vai nascer primeiro, mas ele vai servir. Né? Aí vem os edomitas, né? Espera aí que eu já vou fazer a conexão com Edom aqui. Vem os edomitas, que é o descendente aí de Esaú. Relacionamento com Deus aí de Rebeca, ele é bem diferente. Falou com ela. Não falou com o seu marido para depois falar com ela. Falou com ela. Olha, tem duas nações aí, e o maior vai servir ao menor. E ele já fala das nações, já dá uma revelação completa, tá? Revelação completa. E aí veio Esaú, Esav, no hebraico, o hebraico 6215, que significa peludo, né? Ele nasceu com pelos, e aí ela coloca o nome dele de Esav, peludo, né? Isso significa a tradução do nome dele, o áspero, né? Com a pele áspera, cheia de pelos, Esaú. E Gênesis 25:30 vai falar que Esaú disse a Jacó: dá-me de comer o seu guisado vermelho, porque eu estou cansado. E aí lhe deram o nome de Edom, e Edom significa vermelho. Edom, vermelho. Daí vem os edomitas. Quando você lê na Bíblia, edomita, gente, o que é edomita? Edomita vem de Edom, vem de Esaú. Esaú, Edom. Os judeus, essa já é a tradição, os judeus, eles tradicionais, judeus tradicionais, eles chamam Roma, eles chamam os cristãos de edomitas, se você não sabia disso. Os judeus tradicionais chamam aí tanto Roma
quanto os cristãos tradicionais de edomitas, tá? Por quê? Porque são parentes, né? São parentes de Israel, acreditam na Torá, e existem também documentos antigos que mostram os judeus chamando o domínio de Roma de Edom. Veja bem, né? Interessante aí. Obadias faz profecias para os edomitas, tá? Se você quiser ler o livro de Obadias, você vai encontrar lá várias profecias para os edomitas. Então, Edom, Esaú é a mesma pessoa quando a Bíblia vai se referir a eles. Aos edomitas é Edom, é Esaú, é o irmão de Jacó, irmão de Israel, tá? E aí fala que ele come o guisado vermelho, ele tem pelos também vermelho pelo corpo, aparentemente era ruivo, e aí vem o nome Edom, tá? Esaú. E Jacó, todo mundo sabe que Jacó é agarrador de calcanhar. Essa é a tradução do nome de Jacó, aquele que agarra o calcanhar, o Iaquev, o calcanhar. Vamos partir para Gênesis 25, 27. E cresceram os meninos e Esaú foi varão perito na caça. Perito na caça. Isso, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E eu quero fazer um paralelo aqui, uma aplicação, já que a gente já trouxe as palavras hebraicas aqui. Veja, reveja o vídeo aí, eu trouxe algumas palavras hebraicas para nós do texto. Hebraico prático e aplicado aqui hoje, a gente não vai aprofundar muito. Vamos partir para a parte prática. Esaú era caçador, tá? Caçador. E Jacó, pastor, homem da tenda. Esaú, caçador. Homem voltado ao imediato. Aquele que vai ao campo, caçador, pensa bem, aquele que vai ao campo em busca da sua caça quando ele precisa se saciar. Ele vai em busca da sua caça. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Fala para mim se vocês estão me ouvindo bem aí. Homem do imediato, Esaú, busca por alívio imediato, né? Quando ele vai atrás do seu guisado vermelho. Olha, você tem um guisado aí, eu não consegui nem nada na minha caça, me dá o que você tem aí, é o homem do imediatismo, tá? É a fé por benefícios. É o chamado de Deus por conveniência. Eu vou à procura daquilo que está pronto. Eu não quero saber de ovelhas, eu não quero saber de curral. Eu não quero saber de cuidado. Eu vou atrás, eu sou caçador, tá? Desejo de prosperidade não é pecado. Prosperidade também não é pecado em si, né? O pecado não é o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro, né? Que a Bíblia diz lá em Mateus, né? O perigo, sabe o que é? É querer acima das consequências, né? Sem considerar o outro. Sem considerar o outro. O caçador vai atrás da caça. Ele não alimenta a sua caça, né? O caçador não alimenta a sua caça. Ele não cuidou dela. Ele não sabe onde ela mora. Ele não tem relacionamento com ela. Só se serve da caça para se alimentar. Ele só usa a sua caça, mais nada. Ele vai lá, mata, se alimenta. Esse é o caçador, Esaú. E nós temos Jacó. Jacó é homem da tenda, um pastor de ovelhas, né? Pastor, ele permanece na tenda, ele permanece junto das suas ovelhas que precisam de cuidado. Ele tem um lugar fixo. Ele tem um lugar fixo, ele permanece
né? Ele permanece mesmo quando não há espetáculo. Esse é o pastor. O pastor não persegue, ele acompanha o rebanho, ele vai na frente. O pastor não captura a sua presa, ele protege das presas, é bem diferente. Ele não age no impulso, ele permanece na tenda cuidando. O caçador, ele vive então da perseguição, ele busca, ele come, ele atira com arco e flecha, ele conquista, e o seu êxito depende das suas próprias qualidades, depende de mim, né, do momento. Eu sei fazer, eu sou o espetáculo, eu monto o espetáculo, eu sou um caçador, né? Há tipos de líderes religiosos assim. Ele é um caçador, ele enche suas igrejas, mas ele não cuida. Não cuida, não tem cuidado, não tem amor. Ele vive do imediato, focado no resultado rápido. Preciso encher os meus baldes aqui de alimento. Né? Hoje, curiosamente, né? Ontem e hoje, era para fazer a live ontem, não fiz, porque ontem eu estava no sítio da minha mãe, a gente estava preparando aquela carne na lata, né? Aquela carne na lata que é típica mineira. Então a gente fez, preparou e hoje eu fui lá buscar, agora que esfriou tudo. O caçador, ele quer isso, ele quer encher suas latas, mas ele não quer cuidar, né? Vive do imediato, do sucesso por números. Confunde poder com unção, né? Valoriza mais a chegada do que o caminho. Não importa quantas pessoas que eu vou pisando pelo caminho, o importante é eu chegar lá. Vai trocando as pessoas, né? Primeiro, esse irmão me servia. Depois, encheu um pouquinho a igreja, esse irmão já não me serve. Eu deixei de lado, não importa quanto tempo ele trabalhou comigo, vou deixar ele de lado, vou partir para outro, porque agora eu preciso de outro que toca e canta e movimenta melhor. A gente tem um exemplo disso quando a gente vê Sara dizendo para Abraão, tome aqui a minha escrava, Agar. Gente, Agar, ela vai gerar, mas ela não é aquilo que Deus quer. Às vezes a gente desfoca daquilo que Deus fala assim, continua com Sara. É aqui a promessa, a gente quer Agar, porque Agar vai gerar, e Agar vai gerar, e Agar gera. Tem gente que se você dá para ele faz e acontece, e faz o show e o espetáculo, mas não é aquilo que Deus quer, né? Deus tem a promessa com Sara. Sucesso por números. Né? O pastor vive de quê? Vive do cuidado do povo, do cuidado contínuo. Conhece o tempo do rebanho, conhece o rebanho, né? Assume responsabilidade pelo rebanho, né? Responsabilidade pelo outro. Ele vai pensar a longo prazo. Pensa bem, quando o Jacó estava cuidando lá dos rebanhos do seu tio, né? Do tio Labão. Ele cuidou, ele zelou, ele fez render, ele fez mais, ele multiplicou o rebanho, né? Ele formou o rebanho das cores que ele queria. Olha, agora eu quero dessa cor, e nasceu assim. Agora eu vou fazer dessa cor e vai nascer assim. Ele forma o caráter, né? Listradas, eu tô com a blusa listrada aqui. Ele forma o caráter das ovelhas, né? Forma pessoas, sustenta o processo do crescimento. Esse é o pastor, ele não abandona pelo caminho e vai procurando ali as suas caças, não. O pastor sabe que as ovelhas não amadurecem à força, elas exigem cuidado e processo. Ovelha se perde, gente, e se perde facilmente. Se perde muito facilmente. Tem um vídeo na internet, se vocês procurarem aí, vocês coloquem aí no YouTube, ovelha que ficou perdida por 5 anos. Tem um videozinho da ovelha aí, esqueci o nome dela.
ela chega toda tampada ela ficou perdida por alguns anos. Ela chega sem enxergar. Ela não tem mais visão de nada, porque os pelos cresceram, ela não estava sendo tosquiada, ela não estava sendo cuidada. A ovelha morre se não for pastoreada. E o caçador, o que ele faz? Ele reage, ele tá à espreita. Passou uma caça na sua frente, ele reage, ele atira, ele joga a sua pedra ali com a sua funda. E o que o pastor faz? Ele conhece, opa, tinha 100, agora tem 99. Cadê a ovelha? Se perdeu? Vou procurar. Vou deixar essas 99 no aprisco, bem cuidadinho, bem fechadinho. Vou procurar que se perdeu, porque ela não vai voltar sozinha. É isso que Jesus nos ensina em João 10. Então, o caçador volta com a presa. Ele vai caçar e ele volta. Mas ele volta sozinho com sua presa. Quantos líderes aí estão se perdendo na prostituição? Líderes religiosos que hoje a gente abre a internet, está cheio. Líderes religiosos que estão se perdendo no adultério. Porque eles são caçadores, eles não são pastores. O pastor anda junto com o seu rebanho. Ele sabe que se ele falhar, tem milhares de pessoas ali que estão andando junto. Ele que está marcando o caminho daquele grupo ali. E se ele falhar, ele vai escandalizar um grupo todo. A caça tenta escapar. A ovelha depende do seu pastor. Ela procura, ela conhece a voz do seu pastor. A caça, ela quer fugir do caçador. Né? O caçador usa o quê? Usa a sua força. Usa a força. E não fomos chamados para caçar pessoas, nós fomos chamados para pastorear vidas. E Deus tem cobrado muito nesses últimos dias de grandes líderes e tem mostrado o pecado deles escancarado. Deus tem feito essas coisas. Lá em João 10, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele não se apresenta como um caçador. Jesus não é um caçador, ele é um bom pastor. Além de ser um pastor, ele é um bom pastor, que dá a vida pelas ovelhas. E João 10 é bem interessante. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui, para a gente finalizar com João 10. João 10 vai dizer... E assim, João 10, versículo 3... Para este, o porteiro abre a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e a conduz para fora. Ele conduz, ele chama pelo nome. Quando Jesus fala e chama pelo nome, ele está dizendo: vocês são pessoas, vocês são únicos. Você não é uma caça que vai me alimentar, vai encher a minha igreja, vai fazer número. Eu te conheço. Vocês são chamados pelo nome. Nós não somos números, nós não somos estatísticas. Estatísticas. Né? Ou não somos descartáveis, né? Não. Chegou alguém melhor? Opa, para descartar você. Não. Nós temos um consolo, nós somos conhecidos pelo nome. E para conhecer pelo nome exige tempo. Às vezes você já me viu aqui na internet e fala assim, aquela irmã que fala do hebraico. Aquela irmã não gosta muito do estudo, não. Eu gosto muito. Mas para saber que eu me chamo Luciana, para saber da minha trajetória, para saber do que eu faço aqui na internet, dos livros que eu lancei, né, dos cursos, se é confiável, não é confiável, exige tempo. Exige tempo. Eu estou na internet desde 2018, ensinando aqui na internet, né? Trazendo estudos, trazendo coisas assim para nós. E conhecer exige, sim, tempo, exige convivência. E quando Deus chama Pedro, ele diz, Pedro, você me ama, Pedro? Amo demais.
Olha, você até então era um pescador, né? Vamos jogar lá, vamos pegar, vamos fazer acontecer, vamos encher o barco aqui. Então, Pedro, agora eu vou te chamar para pastorear. Pastoreia a minha igreja, Pedro. Cuida. Vamos parar com esse imediatismo. Cuida. Vamos cuidar, Pedro. Agora vamos pastorear, apacenta a minha igreja. Apacenta, pastoreia, cuida. E quantas vezes pessoas têm saído feridas do sistema evangélico, feridas, porque não foram respeitadas, porque não foram ouvidas, porque foram tratadas como estatística, porque foram deixadas de lado, descartadas por líderes que só amavam a si mesmo, líderes amantes de si mesmo, descartam pessoas, maltratam pessoas, porque são Esaú, não são Jacó. Gênesis 25, 27. Espera aí, deixa eu colocar de um jeito melhor aqui. Aí. Esse texto aí. Cresceram os meninos e Esaú foi varão perito na caça. Mas Jacó era simples, ele habitava em tendas, pastor de ovelhas. Esse texto que a gente trouxe hoje. E a gente fez um paralelo, aplicando na prática, tá? Então, muita coisa a gente aprendeu hoje. Vamos recapitular aqui. A gente leu Gênesis 25, a gente trouxe a palavra da Rash, que é oração, né? Quando Isaac pede em oração, né? A oração ali não é somente o ato de orar, é buscar com a luz acesa, é procurar mesmo aquilo que quer encontrar ali com todo fervor do mundo. E aí a gente viu a palavra Esaú, que significa peludo, áspero, e depois, quando ele troca ali a sua primogenitura, mas a sua mãe já sabia disso, né? Ela foi avisada disso. Ele troca a sua primogenitura, ele troca a sua bênção por um prato de lentilha. Olha que imediatismo, né? Trocar a bênção de Deus por um prato de lentilha. Ele é chamado, então, de Edom. Edom é vermelho, a cor vermelha, avermelhado, tá? Gênesis 25:30 fala sobre isso. E se você quer saber das profecias também, a gente falou sobre Edom, o livro de Obadias é cheio de profecias aí para Edom, então leia sabendo que está falando de Esaú, tá bom? E a gente falou do paralelo entre Jacó e Esaú, o pastor e o caçador. E a gente pode usar isso de tantas formas, né? É só isso que eu quero falar para vocês. Deixa eu ler os comentários aqui de hoje. Valéria, Deus abençoe sua vida, se propondo a nos ensinar. Deus nos guarde. Fevereiro, lá no finalzinho de fevereiro, eu quero propor para nós, é muito interessante isso, tá? Fica aí gravado aí. Depois eu vou fazer um cortezinho, colocando lá também. Chama-se Strong na prática. Quando eu falo assim, o Lexo Strong, o dicionário Strong, que é isso, irmã Luciana? Que é isso? 4 semaninhas, assim, toda terça-feira, toda segunda-feira, ou a gente vê um dia aqui, eu vou separar um dia melhor na minha agenda aqui, e a gente vai fazer 4 semanas, tá? Aulinhas aí de 2 horas cada, tá? Vai dar para aprender? Vai, a gente vai abrir junto, a gente vai fazer ao vivo e vai ficar também gravado, tá? Para a turma. Eu já fiz assim esse curso com o Tabernáculo, deu muito certo, a gente fez 10 semanas
passando no tabernáculo, muita coisa a gente aprendeu junto. Já fizemos assim, eu quero fazer com vocês o Strong na prática, tá? Vai se chamar assim, Strong na prática, tá? E por quê? A gente precisa ler bem a Bíblia, a gente precisa entender essas pequenas nuances do texto que vai nos levar a um entendimento maior do texto, tá? 4 semanas, o que a gente vai fazer? Vocês vão aprender a usar o Lexo Strong. Vai aprender a usar 4 semanas? Vai, eu garanto que vai. Para pesquisar palavras no original bíblico, tanto o grego quanto o hebraico, e entender o contexto, evitar erros, tá? Ler, pregar e ensinar com mais segurança e profundidade as escrituras. Tudo isso dá para fazer com 4 semanas? Dá para fazer, tá? Dá para fazer sim. E a gente vai, quando eu lançar, eu vou fazer aqui, a gente vai jogar lá para vocês. Boa pergunta, Valéria. Quais dias que tem live? Gente, geralmente eu separei segunda, quarta, sexta e sábado. Segunda, quarta, sexta e sábado. Bastante dias, né? E tem dia que eu não consigo fazer no mesmo horário. Então, ative as notificações, fique atenta aí no nosso Instagram, que geralmente nos stories lá do Instagram eu aviso. Hoje nem tempo de avisar deu, mas eu sei que vai ficar gravado. E quem aí está ativado aí, né, vai vir comigo aqui. Então, as lives são segunda, quarta, sexta e sábado. É só ativar as notificações que você é notificado aí que tem live. Geralmente à noite, né? Geralmente à noite, quando eu estiver mais tranquila aqui. Hoje eu corri atrás de papéis o dia todo, né, para resolver problemas de banco, né? Aí a gente corre atrás de papel para um lado para o outro. E não deu tempo de aparecer mais cedo aqui, tá bom? Então a gente fica com essa proposta aí do Strong na prática e a gente vai dar uma turma. Eu vou estar indicando vocês que queiram entrar nesse hebraico na prática, vocês entrarem no meu Instagram, mandam um direct para mim, que eu vou mandar o link para você entrar no grupo lá. Tem um grupo, um canal que chama, tá? Luciana _ mais hebraico, tem um canal. E nesse canal já tem lá bastante pessoas, por lá eu vou avisar quando vai ser, como vai ser, o valor, tudo certinho, lá naquele grupo, para ficar um negócio mais restrito, tá? Vai lá no Instagram, entra lá, e a gente vai por lá, né, falar sobre isso, desse Strong na prática. E sobre esse QR Code que está aqui o tempo todo aqui, isso aqui não é Pix, pedindo Pix, não é, tá? Isso aqui é da nossa loja, tá? A nossa loja está tendo tanto camisetas quanto... Deixa eu tentar colocar aqui a loja. E aí eu vou abrir para vocês e mostrar para vocês o que tem na loja lá para nós. Entrou camisetas novas lá. Camisetas novas, isso mesmo. Deixa eu abrir a loja aqui e eu já jogo aqui na tela para a gente ver junto. Loja mais hebraico, tá? Tá lá a loja. Vou abrir junto com vocês aqui. Compartilhar a tela. Essa aqui. Pronto. Tá vendo? Aí, pronto. Aqui, a gente veio com camisetas novas. Olha que bacana. A gente tem essa que é maravilhosa. Tem Jeová, Bereshit, no princípio. Tem essa de Jesus aqui, tá linda, maravilhosa. Essa é dry fit, tá? O que é isso, irmã Luciana? Já expliquei para vocês.
A Dry Fit é de academia. Olha que blusa maravilhosa. Essa eu amei, tá? Ó, Jesus e as ovelhas, dá bem aí com o tema de hoje. Para criança, infantil, tá? Camiseta, várias cores, aqui você escolhe as cores. Essa também tá maravilhosa, maravilhosa. Bereshit no princípio, Tohu, Vavohu, o caos antes da ordem, tá jovem também, ela preta, fica maravilhosa. E deixa eu descer aqui, eu quero falar dessas canecas aqui, tá? São canecas do Salmo 4, não, 3 canecas do Salmo 91. Olha que maravilhosa. Ele te cobrirá com suas penas, e tá lá o tabernáculo, maravilhoso. A segunda caneca é 1000 cairão ao teu lado, maravilhoso também, muito bonita a arte, ó. Maravilhoso. E essa aqui que é do tabernáculo também, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ó, tabernáculo no deserto. E temos várias outras camisas, gente, que eu tô mostrando para vocês aqui, é muito pouco. Tem a Eco Bag, bom também, prático. Tem Jesus, o Bom Pastor, na caneca também. Com Jesus, tudo é melhor. Tem essa coleção dessas canecas aqui, ó. Entrego tudo a Deus. Com Jesus, tudo é melhor. Deus é bom. Dá para você fazer várias. Ó, o Senhor é meu pastor, permaneça. Tem essa aqui do Bereshit, no princípio, se você quer ter uma caneca hebraica aí. Tem essas aqui também, que é bem masculina, né? Eu fiz para o público feminino e masculino também, né? Ó, para jovens. Muita coisa boa, ó. E dá-lhe páginas aqui de camisetas, tá? Ó. Singelas, mais fortes. Tem de todo jeito, várias cores. Tem baby look. Então, vocês vão olhando aí. E essas são as novidades, tá? Maravilhosas também. Então, é isso. Deixa eu tirar aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês e até amanhã. Amanhã tem live de novo, tá? Amanhã tem live ou eu solto o vídeo gravado. Mas amanhã a gente vai fazer o aulão aos sábados. Vou tentar entrar ao vivo. Se eu não conseguir, eu solto o vídeo. O que eu tenho aqui para... Não, amanhã é sexta, né? Não, amanhã tem live. Amanhã a gente vai falar de parábolas, né? Como Jesus se apresentava nas parábolas. Como Jesus se apresentava nas parábolas. Como ele falava de si mesmo nas parábolas é sexta-feira. E sábado agora a gente vai ter a palavra nuvem de glória em hebraico. Anan Hakavod. A gente vai ler ali Levítico, falar sobre nuvem de glória. Então, a gente tem essas coisas para a gente trazer para sábado. Deus abençoe a vida de vocês, rica e abundantemente. Um abraço no coração de vocês. Obrigado a vocês por participarem ao vivo aqui. Temos live, mas o horário não está muito certinho, não tem. Às vezes eu estou atendendo, né, na clínica, às vezes eu estou fazendo outras coisas. Eu tenho um marido e 2 filhos, 2 adolescentes, né, um adolescente, que é a minha filha, que está com 15 anos, esse ano faz 16 anos, e tem um menino de 12 anos, vai fazer 12 anos em março. Então, tem também o marido e muitas coisas para resolver na vida. Mas, quando der, a gente faz tudo no horário certinho, tudo programadinho, tá bom? Beijo no coração de vocês, que Deus abençoe rica e abundantemente. A plataforma da Examine não é para você. Não é para você que não gosta de estudar,
que lê de forma rasa, que não gosta de aprofundar na Bíblia e acha que isso já é o suficiente para ter entendimento e ensinar outras pessoas. Agora, se você gosta de estudar, de se aprofundar, é uma pessoa curiosa e questionadora, gosta de tudo nos mínimos detalhes, a Examine é para você. Dentro da Examine, nós vamos escavar todos os conhecimentos que sozinho não é possível. Apenas quem se senta para aprender é capaz de se levantar para ensinar. Eu já estou aprendendo. E você?